Receberei o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Paz e bem a todos. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Amados, gostaria de convidar vocês a prestar bastante atenção no que vai ser pregado agora de manhã. Gostaria de acolher cada um de vocês com a paz do Senhor. Que Deus ele possa estar no teu coração. Que Deus ele possa estar tirando todo o empecilho que vem atrapalhar você ouvir a palavra de Deus. Toda barreira, obstáculo que vem impedir você aceitar, deixar a manifestação de Deus na sua vida. E através desta palavra que será pregada, que o Espírito Santo de Deus, por meio do Imaculado Coração de Nossa Senhora, possa abalar as profundezas do inferno, sacudir a tua vida e te levar para um caminho de santidade. Amém? Quem trouxe a Sagrada Escritura, pega na carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Enquanto vocês procuram, eu vou fazer uma oração. Crussaca sic mic lux, nodrago sic mic dux, vad retro satana, nunca suad mic vana, suc mala quadriliba, ipis venenabiba, in nomine Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora por nobis peccatoribus, nunca et in hora morte nostra. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos visíveis e invisíveis, em nome de Pai, et Filho, et Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus. Amém. Amém? Quem achou 2 Coríntios capítulo 5, diga eu achei. Quem não achou, fala eu não achei. Todos acharam? Então a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, vai dizer assim: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Palavra do Senhor. Vocês que querem e podem, dê um beijo na palavra de Deus e aplauda a palavra do Senhor. Pode aplaudir. Aplaudam para valer a palavra do Senhor. Eu vou pedir que o ministério faça um fundo musical aí, e que nesta pregação esse fundo musical não pode parar, amém? Vai dando um jeito aí, calejando o dedo. Amados, a palavra do Senhor vem ser direcionada para nós, dizendo que aquele que encontrou Jesus, aquele que está no Senhor, aquele que teve uma experiência com Deus, aquele que teve uma experiência com Jesus de Nazaré, a partir daquele momento, a vida dele ou dela, daquela pessoa, daquele indivíduo, daquele ser humano, nunca mais será a mesma. Porque tudo a partir daquele momento será mudado. Tudo a partir daquele momento será novo. Tudo a partir daquele momento será transformado. Querido, nós precisamos entender o contexto que São Paulo está escrevendo. São Paulo, quando está dizendo isso aos Coríntios, nós
percebemos, imaginemos que São Paulo está fazendo uma reflexão a respeito da sua própria vida. E aqui falar de São Paulo é chover no molhado. Todos nós, a grande maioria, já ouviu falar da história de Saulo de Tarso. Quem era Saulo de Tarso? Um judeu, um homem poliglota. O que é poliglota? Um homem que falava vários idiomas. São Paulo, Saulo de Tarso, ele falava no mínimo 5 idiomas. Então ele era um homem muito inteligente, muito dotado de capacidade, um homem tão filosófico, um homem cheio de doutorado, um homem publicamente conhecido, um homem que andava com a Torá, com a lei debaixo do braço, um homem que seguia os preceitos da lei. Então Saulo de Tarso não era um homem qualquer. Saulo de Tarso não era um à toa. Quando eu olho para a vida de Saulo de Tarso, eu fico imaginando os apóstolos quando foi chamado por Jesus. Um era pescador, o outro ali talvez era um cobrador de impostos, o outro andava pelas praias, outros andaram à toa sem ter o que fazer. Pedro, por exemplo, talvez não sabia fazer um ó com copo. Pedro ignorante, analfabeto. Mas quando olhamos a história de Saulo de Tarso, ele é diferenciado. Saulo de Tarso é dotado de inteligência. Saulo de Tarso, ele é como se fosse um doutor da lei. Interessante que olhamos a vida de Saulo de Tarso antes de conhecer Jesus, antes de ter uma experiência com Jesus, antes de ter um encontro pessoal com Deus. Saulo de Tarso era aquele que perseguia os cristãos. Se você olhar, meus queridos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 seguintes, você vai ver a conversão de São Paulo. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, São Paulo ele aprova a morte de Estevão. Quem era Estevão? O primeiro mártir cristão. Depois de Jesus, o primeiro a morrer pelo Evangelho, a dar a vida, a entregar a vida por Deus, foi Santo Estevão. E Saulo de Tarso está naquele momento. E conta a tradição da igreja que no momento que Estevão está ali para ser apedrejado porque não negou a fé, quando Estevão está ali para ser apedrejado porque pregava que Jesus Cristo havia morrido e havia ressuscitado, Estevão estava ali pregando a palavra de Deus e foi colocado à prova do martírio. E no momento que todos estão ali para apedrejar Estevão, eles olham para Saulo de Tarso, que era como se fosse a palavra final. Saulo tinha o poder de dizer não matem, ou dizer matem. E quando eles olham para Saulo de Tarso balança a cabeça e começa a apedrejar Estevão. Estevão naquele momento, ele olha para o céu, vê o céu aberto e diz: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Imagina só, um homem de Deus, um homem inteiramente do Senhor, pelo mandato de um homem chamado Saulo de Tarso, um homem que perseguia os cristãos, um homem que apedrejava os cristãos, que matava os cristãos, que andava com a lei debaixo do braço. A partir do momento que Saulo de Tarso faz o sinal, matem, começam a apedrejar Estevão, e Estevão morre rendendo graças ao Senhor. Conta-se a Sagrada Escritura que pegam a capa de Estevão, o manto de Estevão, e colocam nos pés de Saulo de Tarso. Isso tem um grande significado. A capa, o manto, representa autoridade. Quando você ora na Sagrada Escritura no Antigo Testamento, quando Elias é para ser arrebatado, Eliseu faz um pedido para Elias: Elias, eu quero ter a unção que você tem. Elias, eu quero ter o dobro da unção que você tem. E Elias fala para Eliseu: se você vê exatamente o momento que o Senhor me arrebatar para o céu, você vai ser concedido para você essa unção. No momento que a carruagem do fogo, como a Sagrada Escritura conta, passa, que leva Elias, diz que o manto de Elias, a capa dele, cai sobre Eliseu. E Eliseu naquele momento ele recebe o dobro da unção de Elias. Tanto é que a Sagrada Escritura lá no livro dos Reis vai dizer que Eliseu, ele fez exatamente o dobro de milagres e prodígios que Elias tinha feito, porque ele recebeu a capa como sinal de autoridade, de unção, de poder, de hierarquia diante de Deus e dos homens. Então, meus queridos, o que acontece com Saulo de Tarso? Ele aprova a morte de Estevão, mas a capa de Estevão, o manto de Estevão é colocado nos pés de Saulo, simbolizando e indicando que aquele homem viria a ser um dia, também como Estevão, um grande testemunho do Senhor. E ali passa-se aquele dia, passa aquele momento. Quando você vai no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, você vê Saulo de Tarso se direcionando para uma cidade chamada Damasco.
aonde ele ia com a aprovação dos sacerdotes, aonde ele ia com um documento que legalizava pela lei judaica que ele pudesse prender e matar todos aqueles que dissessem cristão. E Saulo de Tarso agora sai cheio de orgulho, cheio de vaidade, com a lei debaixo do braço, para predejar e matar e condenar todos aqueles que se dissessem cristão. Mas, meus queridos, a palavra do Senhor vem dizer que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Saulo de Tarso não imaginava que aquela viagem dele nunca mais seria a mesma. Saulo de Tarso era acostumado a perseguir os cristãos, era acostumado a ir para várias cidades, condenar, apredejar, falar em nome da lei. Mas Saulo de Tarso não imaginava que naquele caminho Deus havia preparado um momento exato para revelar-se para ele. Naquele caminho Deus havia planejado o momento exato de tocar o coração daquele homem, porque a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 vai dizer que o homem conhece a face, mas o Senhor conhece o coração. Então Deus, quando ele olha para o coração de Saulo de Tarso, Deus, Jesus, ele não vê um homem malvado, ele não vê um homem mau, ele não vê um assassino, ele não vê um delinquente, mas ele vê um grande instrumento para a honra e glória de Deus. Quando Jesus de Nazaré aparece no meio do caminho e Saulo de Tarso vai caminhando, a palavra diz que um grande clarão surgiu. Saulo caiu da onde? A tradição diz que ele caiu de um cavalo, e no momento que ele cai, ele ouve uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo. Maria, Fernanda, Sheila, José, Antônio, Cledson, seu nome, por que me persegues? E naquele momento Saulo fica ali com um barulho dentro dele ensurdecedor e diz: Senhor, quem és tu? E Jesus diz: eu sou Jesus de Nazaré, eu sou o Senhor. E naquele momento, meus queridos, todos que estavam com Saulo de Tarso não conseguiam ouvir, mas Saulo de Tarso estava compreendendo que era o próprio Jesus que aparecia para ele, era o próprio Senhor que dizia: Saulo, por que você está me perseguindo? Porque a palavra do Senhor vai dizer nos evangelhos, meus queridos: a quem você dá água, é a mim que você dá água. A quem você veste, é a mim que você veste. A quem você visita na cadeia, é a mim que você visita. E Saulo compreende que cada vez que ele perseguia um cristão, cada vez que ele matava um cristão, cada vez que ele condenava um cristão, era o próprio Cristo que ele estava condenando, era o próprio Cristo que ele estava perseguindo, era o próprio Cristo que ele estava maltratando. E Saulo começa no barulho interior e dizer: Senhor, 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 Senhor. E ele começa a sentir algo, um ardor, um primitivo fervor. Ele começa a sentir a experiência de ser amado. Paulo não tinha ainda tido a experiência de ser amado. Talvez você chegou nessa igreja também sem sentir a experiência de ser amado. E Saulo, ele começa, a palavra diz que Paulo ficou cego. Paulo foi para perseguir os cristãos, mas no meio do caminho ele fica cego. Ele não consegue enxergar mais nada. Imagino eu, querido, que a voz de Jesus falava no coração dele a todo instante: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegue? Imagina essa voz, a voz de Jesus falando a todo instante no coração daquele homem: por que você está me perseguindo? Por quê? E Saulo entra dentro de si. Saulo de Tarso começa a meditar, e Deus levanta para ele: vai, entra na cidade de Damasco, lá terá um homem, e esse homem vai falar com você aquilo que você precisa saber. E no mesmo instante, lá em Damasco, tinha um discípulo desconhecido chamado Ananias. Ananias, a Sagrada Escritura não fala muito de Ananias. A Sagrada Escritura não diz se ele era sacerdote, se ele era judeu, se ele era fariseu, se ele era ali um diácono. A Sagrada Escritura não diz nada, só diz que ele era um discípulo do Senhor. Talvez eu e você está nessa condição. Nós não queremos às vezes nos aparecer, nos mostrar, dizer que fazemos e acontecemos, mas precisamos ser discípulos e discípulas do Senhor. Há muitos que têm pregado aí sobre Abraão, sobre Moisés, sobre o próprio Paulo, sobre Pedro, sobre tantas pessoas, mas pouco tem se falado de Ananias. Ananias, quando está em sua casa orando, o Espírito Santo foi revelado a Ananias, e Jesus falou para ele: Ananias,
meu querido, meu filho amado, vai chegar nessa cidade um Saulo de Tarso. Ananias, espera aí, Senhor. Saulo de Tarso é um assassino. Saulo de Tarso mata os cristãos. Saulo de Tarso persegue a igreja. Saulo de Tarso persegue aqueles que pregam em seu nome. Ananias ficou agora entre a vida e a morte, porque ele sabia que se ele fosse ao encontro de Saulo, a fama de Saulo era muito grande, e ele sabia, ao ir ao encontro de Saulo, eu estou indo me encontrar com a morte. E o que acontece? Jesus fala para ele. É uma gengibrezinha que eu fico mastigando aqui, porque a voz está ruim. Então Saulo de Tarso, ao chegar naquela cidade, Deus manifesta no coração de Ananias encontrar Saulo. E Ananias poderia pensar como eu e você, mas que proposta de Jesus é essa? Eu vou encontrar com aquele que pode me matar. Eu vou encontrar com aquele que é temido por todos. Eu vou encontrar com aquele que tem a lei dos sacerdotes debaixo do braço, para poder cortar minha cabeça, me apedrejar, me condenar. Mas a palavra diz: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho e tudo se fez novo. Se Ananias um dia foi medroso, quando ele está em Jesus ele é corajoso. Se Ananias um dia teve medo de morrer, quando ele está em Jesus ele não tem mais medo de morrer. E o que acontece? Jesus fala para ele: este homem será um grande instrumento na obra do Senhor. Esse homem será um grande evangelizador no meio de toda a humanidade. Jesus começa a falar para Ananias, e Ananias acredita na palavra de Jesus. Ananias se levanta e vai ao encontro de Saulo de Tarso. Ao chegar naquela casa, Ananias, quando entra, Saulo de Tarso está, a palavra diz que Saulo de Tarso está em oração. A partir do momento que Jesus se revelou para Saulo, Saulo já estava em oração. E quando Ananias chega, a primeira coisa que Ananias faz é colocar a mão na cabeça de Saulo e começar a xiralabachura e cantar. Eu vim falar em nome de Jesus, amado. Amado, Deus tem uma obra para você. Amado, Deus tem uma proposta para você. Amado, Jesus me mandou aqui para evangelizá-lo. Jesus me mandou aqui para falar que você é um filho muito amado. Jesus me mandou aqui te falar que você será um grande profeta, um grande anunciador do evangelho. E por isso eu quero proclamar em sua vida. Ananias começa na autoridade, chamando Paulo de irmão. Saulo, meu irmão, eu vim aqui em nome de Jesus. Imagina só, se Deus falasse no seu coração: vai lá, procura aquele traficante lá de Paulo Afonso, o pior, o assassino, aquele que todo mundo tem medo de falar com ele, e falasse: vai lá, ora por ele. Você teria coragem? Se tiver em Jesus, sim. Se não estiver, não tem não. E Ananias chega com autoridade espiritual e começa a orar. A palavra diz que as escamas caem do olho de Saulo de Tarso. E quando ele se levanta, meu querido, ele já não é mais Saulo. Ele agora é Paulo. Paulo significa humilde. Paulo significa o menor. Paulo significa pequeno. Aquele homem que era vaidoso, orgulhoso, arrogante, prepotente, egoísta, ele agora se levanta como profeta, como anunciador, como evangelizador, como pregador da palavra. Aquele homem que ia aos quatro cantos da terra, o maior evangelizador de todos os tempos. Aquele homem se levanta como um guerreiro da palavra. Ele agora levanta, meu irmão, revelação de Deus profunda no seu coração, para anunciar para os pagãos, para perseguir aqueles que eram pagãos, não mais para predejar, não mais para condenar, não mais para crucificar, mas para anunciar que Jesus Cristo está vivo e ressuscitado, para a honra e glória de Deus Pai. E se você crê nisso, aplauda esse Deus maravilhoso. Aplauda. Saulo de Tarso, antes de conhecer Jesus, era uma pessoa. Depois que teve uma experiência com Jesus, ele se tornou outra, completamente diferente. Mas tem algumas características de Paulo que se parecem. Paulo, antes ele era um doutor da lei, agora Paulo é um doutor da graça. Paulo antes era perseguidor dos cristãos, agora ele continua sendo para anunciar a palavra. Paulo
Saulo de Tarso antes pregava a morte, condenação, punição. Paulo agora prega a vida, a verdade, o caminho, a ressurreição, a alegria, a felicidade eterna. Meu querido, entenda, quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, a palavra diz: eis que renovo todas as coisas, eis que faço nova todas as coisas. Então Saulo de Tarso, quando conhece Jesus, Jesus muda o nome dele. Por quê? Se você olhar na Sagrada Escritura, existe uma coisa em comum. Quando Jesus tem alguma missão específica para uma pessoa. Vou dar exemplo. Jacó. O nome de Jacó foi mudado para Israel. Não sei se você sabia disso. O nome de Jacó foi mudado para Israel, porque Deus prometeu para ele que ele seria um povo. Um povo se chamaria Israel. Então tem as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Deus, quando ele se aproxima de Abraão, lá no capítulo 15, se eu não estiver enganado, do Gênesis, capítulo 15, no capítulo 12 é a vocação de Abraão. No capítulo 15, no versículo 5 e no versículo 17, Deus muda o nome de Abraão e de Sara. Ele diz para Abraão: Abraão não se chamará mais Abraão, mas se chamará Abraão, porque será o pai de uma multidão. Ele muda o nome de Abraão. Deus, ele olha para Abraão e diz: não chamará sua mulher mais de Sarai, e sim de Sara, porque dela sairá muitos reis. Então, meu querido, entenda, quando Deus na Sagrada Escritura, ele muda o nome de uma pessoa, é porque aquela pessoa tem uma missão mais que específica, mais que especial. Quando você olha na Sagrada Escritura e você vê Jesus encontrar Pedro pela primeira vez, João capítulo 1, versículo 42, a primeira coisa que Jesus faz, a primeira, não é falar: olá, tudo bem? O meu nome é Jesus e o seu qual é? Você mora onde? Não. A primeira coisa que Jesus faz em João capítulo 1, versículo 42, quando André traz João e apresenta Jesus a Pedro, quando André traz Jesus e não João, e apresenta Jesus para Pedro, a palavra diz em João 1,42, que Jesus, ele fita os olhos em Pedro e diz: tu és Simão, filho de Jonas, mas serás chamado Kefas, Cefas, Petros, que quer dizer pedra. A primeira coisa que Jesus faz é mudar o nome de Pedro, é mudar o nome de Simão para Pedro, porque Simão significa, o nome Simão significa areia, frágil, quebradiço, vulnerável. E quando Jesus, ele muda o nome de Simão para pedra, ele está dizendo e confirmando aquilo que está em Mateus capítulo 16, no versículo 18, onde Jesus vai titular a sua igreja, vai instituir sua igreja. Ele vai olhar para aquele homem que era Simão, que era fraco, que era arrogante, que era prepotente, que era ignorante, que pescava peixe, e lá em Mateus 16, 18 ele fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Meu irmão, entenda, quando Jesus, ele muda o nome de uma pessoa, é porque ele tem uma função, ele tem uma missão específica para aquela pessoa. E Jesus, ele mudou o nome de Pedro, de fraco, de vulnerável, de frágil, de quebradiço, para dizer: você será a pedra visível da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E Deus também quer mudar o seu nome. Deus quer te dar uma nova identidade. Deus quer te dar um cartaz de visita. Talvez você chegou nessa igreja aqui como fraco, frágil, abatido, abalada. As coisas do mundo têm te derrubado, os problemas, as situações têm deixado você para baixo. Você rezava, hoje você não reza mais. Você cantava, hoje você não canta mais. Você pregava, intercedia, mas hoje você não faz mais. Meu irmão, entenda que esse encontro é o seu caminho para Damasco. Você talvez não entendeu, não compreendeu, mas esse encontro em Cheivos é para falar para você. Você veio para aqui pensando uma coisa, mas Deus tem
preparado outra. E o que Deus prepara para você é muito maior, porque em Provérbios capítulo 19, versículo 21 vai dizer: há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. E nesse dia de hoje, Deus quer realizar a vontade dele na sua vida. Basta você deixar as escamas cair dos seus olhos, basta você abrir seu coração e dizer: entra então, Jesus, entra, meu Senhor, porque eu quero ter uma nova identidade. Me dá um novo nome, me dá uma autoridade, me dá força, me dá unção, me dá coragem para pregar, anunciar a palavra de Jesus de Nazaré. É isso que ele quer. É isso que ele quer para você. Entenda. Quando Jesus ele muda o nome de uma pessoa, é para dizer: eu te amo demais. Eu quero te dar uma nova característica. Saulo antigamente andava com a espada. Saulo era o homem da espada. Com Saulo era aqui: rastou, ou você nega o que você está falando ou morre. E Saulo, quando encontra Jesus, ele continua sendo. Mas a espada de Saulo agora é essa: a espada da palavra. A espada da palavra. Quando Saulo escreve aos Hebreus, ele fala no capítulo 4, no versículo 12, que a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, penetra a divisão do corpo e da alma, vai nas profundezas do homem. Meu irmão, Saulo de Tarso compreende que ele agora precisa lutar não com as armas material, mas com as armas espirituais. Entenda que quando Saulo de Tarso conhece Jesus de Nazaré, ele diz: eu não posso mais perseguir as pessoas para matar, para prejudicar, para criticar, para condenar. Eu preciso perseguir as pessoas para anunciar que existe uma espada poderosa, e o nome dessa espada é a santa palavra de Deus. E você crê? Aplauda essa palavra do Senhor. Aplauda. Engraçado aqui, interessante. Saulo, ele tem uma característica de escrever. Saulo, ele escreve cartas. E ele é o maior escritor da Sagrada Escritura. Quem era Saulo? Perseguidor. Quem era Saulo? Um herege. Matava, um assassino. Condenava as pessoas. E Paulo se torna o maior escritor da Sagrada Escritura. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Um homem que era um herege, um perseguidor, que perseguia o próprio Cristo, que maltratava e matava as pessoas, ele agora se torna o maior escritor da Sagrada Escritura no Novo Testamento. Saulo agora é um homem inspirado por Deus. Por isso que ele diz essas palavras. Quando ele diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho e tudo se fez novo. Paulo está falando dele mesmo. Paulo está dando testemunha daquilo que aconteceu com ele. O que precisa acontecer com você, você também dá testemunha do que vai acontecer, do que já está acontecendo no seu coração aqui nesse momento. Porque pessoas já estão sentindo a espada da palavra transpassar o coração, amém? Quem é que está sentindo já a palavra modificando você? Levanta a mão e diga: eu. Diga: eu. A espada da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Paulo tem uma característica de escrever. Quando Saulo escreve, a visão de Saulo, quando ele escreve para os cristãos, não é uma visão assim: nossa, coitadinha ela, está sofrendo tanto. Nossa, ele é um coitadinho. Ô Jesus, tem piedade dele, Jesus? Não, a visão de Saulo não é essa. Saulo, como era um soldado, um judeu, um guerrilheiro, como Saulo perseguia os cristãos, Saulo também, quando ele olha para um cristão, que ele escreve para nós, para eu e para você aqui, ele não vê um coitadinho. Quando ele escreve, ele tem uma característica. E se você olhar ele escrevendo lá aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, ali para o seguinte, vai falar da armadura do cristão. Vocês já viram essa passagem? Ele vai falar de capacete, fala de espada, fala de armadura, e começa a falar, a descrever um soldado de guerra, um soldado romano. Só que, porém, tudo isso que Saulo está escrevendo é no mundo espiritual. Temos que pegar a armadura do cristão, a espada da palavra, o capacete da justiça. Saulo de Tarso, quando ele olha para mim, para você, ele não fala: você é um coitadinho, não, mas ele diz: você é um soldado, você é uma soldada, e você está fortemente armado e preparado para o combate. Essa é a visão de Saulo. Saulo, quando ele escreve a carta, as suas cartas, ele está dizendo: deixa de ser
fraquinho, fraquinha, deixa de ser medíocre, se levanta como homem de Deus, se levanta como mulher de Deus, coloca seu joelho no chão, começa a orar, começa a clamar, começa a pedir, porque a graça vai acontecer. Levanta, meu irmão, levanta como homem de Deus, levanta como mulher de Deus, começa a proclamar na sua casa as vitórias de Deus, começa a proclamar na sua história as vitórias de Deus. E Saulo está dizendo, porque aquele que ora alcança a vitória, aquele que ora alcança a vitória. Se levante hoje como profeta, como profetiza, como Paulo se levantou para pregar aos quatro cantos do mundo, para pregar na rua, na favela, na sinagoga, nas praças, na cadeia, aonde você estiver, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, meu irmão. Anuncie. Ei, Deus, o negócio está esquentando. Bota água para refrigerar o carburador. Amado, eu fico impressionado com esse homem. Eu fico impressionado. Quando eu olho para a vida de Saulo, é como passa um filme na minha cabeça. Quando passa um filme na minha história. Da maneira que Saulo conheceu Jesus, da maneira que Saulo era, que ele se comportava, e da maneira que ele se tornou. Eu sou apaixonado por Saulo. Se existem duas pessoas na Sagrada Escritura que eu sou completamente apaixonado, um se chama Pedro e outro se chama Saulo. As duas colunas do Evangelho. Esses homens, depois que encontraram Jesus, amados, ninguém segurava ele mais não. Ninguém segurava eles mais não. Ele dizia assim, ó, é como se ele dissesse: ah, demônio, se você vir quente eu estou fervendo, se você vir fervendo eu estou evaporando no Espírito Santo de Deus. Esses homens eram cheios do fogo. Esses homens eram cheios do fogo. Interessante, meu querido, que o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo e o mesmo fogo é o que está sendo falado aqui hoje. A mesma palavra que está sendo pregada aqui hoje para você e para mim. Isso precisa mexer com você, precisa mexer com a sua história. Pedro, fala de Pedro. Pedro nega o Senhor. Pedro fala: Jesus, para onde você for eu vou, mestre. Se te levar para a cadeia eu vou contigo. Se você sofrer eu sofro contigo. Se você morrer eu morro contigo, Jesus. Ai, Pedro, você não sabe nem o que você está falando, Pedro. Não sabe. É o Simão, tu não sabe nem o que está falando. Você não sabe que me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro entra em conflito: mas como? Eu sou um homem de fé. E Pedro não compreendia qual era o mistério. Pedro acreditava em si mesmo, nas suas convicções, nas suas decisões, no seu caráter. Pedro acreditava na sua força, na sua atitude, mas não colocava a sua inteira confiança no Senhor. E o que acontece? Pedro nega Jesus 3 vezes. E perguntam para Pedro: você estava com ele porque a sua roupa te dá a conhecer? Não, eu nunca vi Jesus de Nazaré. Não, você estava com ele sim, porque a maneira que você fala dá a entender que você é um discípulo dele. Não, você está louco, eu não conheço Jesus. E pela 3ª vez Pedro fala: não, nunca vi Jesus na minha vida. E o galo canta e Pedro fica triste. E depois você vai ver no Evangelho de São João, no capítulo 19 seguintes, no capítulo 20, vai dizer que Jesus aparece para Pedro novamente, depois ressuscitado, e Pedro volta à vida velha, vai pescar peixe de novo, porque Jesus havia feito uma promessa para ele: você não será mais pescador de peixe, mas será pescador de homens. Mas Pedro, depois que Jesus morre e ressuscita, Pedro volta a pescar peixe, volta à vida velha. É como o padre falava na homilia: as pessoas vêm aqui no retiro, escuta a palavra de Deus, sente a unção de Deus, sente o chamado de Deus, mas quando chega lá fora volta à vida velha. Que adiantou? Só piorou sua situação, sabe por quê? Porque antes não conhecesse do que conhecer e abandonar o Senhor. A palavra diz assim. E aí Pedro volta a pescar peixe. E quando Jesus aparece lá na beira da praia, e eles olham, Pedro era um homem meio afoito, era um homem meio assim decisivo, ele era daquela hora de decisão, ele dizia: eu vou, se o Senhor for, eu vou. Quando Pedro avista Jesus de fora, ele pula sem roupa do jeito que está no barco e vai ao encontro de Jesus. Quando chega diante de Jesus, Jesus fala para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro olha para ele: tu sabes que eu te amo. E Jesus de novo olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ah, mestre, tu sabes que eu te amo. E Jesus pela 3ª vez olha de novo nos olhos dele e diz: Pedro, Simão, tu me amas? E a palavra diz que Pedro se entristece porque Jesus pergunta pela 3ª vez.
E Pedro já não disse que ama, ele disse: tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. O que Jesus estava fazendo naquele momento? Jesus estava levando Pedro lá no dia que ele tinha negado 3 vezes. Não para passar na cara de Pedro, não. Jesus, ele não passa o seu pecado na tua cara, porque o demônio sabe o teu nome e te chama pelo teu pecado. O Senhor sabe o teu pecado, mas te chama pelo teu nome. É por isso que ele muda o nome das pessoas. E naquele momento, Jesus convida Pedro a ter uma cura interior. E Pedro naquele momento se lembra do momento em que perguntaram para ele sobre Jesus, e ele disse: eu não conheço Jesus, eu não conheço nenhum Jesus. E Pedro naquele momento ele é curado, porque Jesus fala a pergunta pela 3ª vez para ele, curando a ferida de Pedro. E muitas pessoas no meio de nós precisam ser curados, curado de traumas passados, mágoas antigas, ressentimento, falta de perdão, ódio, inveja, contenda, discórdia, até mesmo dentro de casa, na família. Deus, ele quer levar você hoje a esse momento lá, para dizer para você naquele dia que você me negou, mesmo assim eu continuei contigo. Naquele dia que você traiu, que você pecou, mesmo assim eu estava contigo. E Jesus coloca no coração uma fé tão grande, mas uma fé tão grande, que a partir daquele momento a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. A primeira pregação que Pedro fez, amado, converteu mais de 3.000 pessoas. Olha o analfabeto pregando. Bate seu peito e diga: se Pedro conseguiu. Diga assim: se Pedro conseguiu, eu também consigo. Mesmo que você não saiba falar em público, que tenha medo de um microfone, que tenha medo da plateia, que tenha medo das pessoas, se você deixar o Espírito Santo agir em você, meu irmão, você não tem noção do que Deus pode fazer através de você. Um dia perguntaram a São Francisco de Assis por que Deus te escolheu. E Francisco de Assis entrou numa confusão tremenda no seu coração e falou: sabe que eu nunca pensei nisso? Porque Francisco de Assis era rico, São Francisco de Assis era poderoso, era uma família de classe média alta, rica, tinha posse, bens. E o que acontece? Deus chama Francisco para largar tudo e viver da pobreza. Francisco, um dia passando, viu um leproso no chão, e o que era repulsa para ele, quando via aquele pus, aquelas feridas, naquele dia quando ele volta, que ele olha aquele mendigo no chão, ele sente vontade de beijar aquelas feridas. E ele vai e beija aquelas feridas, aquele pus, aquela ferida horrível, fedorenta. E ele começa a sentir no coração dele aquilo que também tocou no coração de Santa Teresa de Calcutá: amor pelos pobres. Porque a palavra do Senhor fala nas Bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, que bem-aventurados os pobres e humildes de coração, porque deles é o reino do céu. Francisco de Assis, nessa pergunta, ele era baladeiro, gostava de curtir. Perguntaram: Francisco, mestre, por que Jesus te escolheu? E ele foi para diante do crucifixo, como ele tinha o dom das lágrimas, começa a chorar: Jesus, por que você me escolheu, Jesus? Eu era rico, vaidoso, mulherengo, gostava de curtição, de farra, avarento, gostava de dinheiro, eu não tinha repulsa dos pobres. Por que você me escolheu, Jesus? E aí a palavra de Deus toca no coração de Francisco, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, onde vai dizer que Deus escolhe os fracos para vencer os fortes. Deus escolhe aqueles que não são para vencer aqueles que são. A palavra diz em 1 Coríntios 1, 27, que Deus escolhe aquilo que é astuto e desprezível nesse mundo, é vil, que não tem valor, para confundir aqueles que pensam que são poderosos, que têm valor. E aí São Francisco de Assis começa a chorar e volta para o seu servo e falou: eu descobri por que Jesus me escolheu. Sabe por que me escolheu? Fala, mestre, por quê? Porque quando ele olha do alto do céu e começa a procurar as pessoas, ele não viu alguém mais miserável, mais pecador, mais horrível diante da presença de Deus do que eu. Por isso que ele me escolheu, para se levantar como profeta, como missionário, para declarar que eis que faço nova todas as coisas. E Deus quer fazer isso com você nesse encontro. Você chegou aqui miserável, sem oração, uma vida espiritual morta, a vaidade tomando conta de você, e Deus quer te escolher para quando você voltar para casa, as pessoas da sua casa dizer: o que foi que aconteceu com você? E você dizer: conheci Jesus de Nazaré. Aplauda esse Jesus. É isso que Jesus quer fazer com você. Quero contar para você a história de um jovem. Um jovem que foi criado em família católica. Um jovem que foi criado ali no berço do Evangelho. Um jovem ali que foi criado dentro dos propósitos daquilo que a Sagrada Escritura vem trazer para nós. Batizado,
catequese, primeira Eucaristia, crisma, tendo os preceitos cristãos. E aquele jovem ali foi criado e educado por uma mãe e por um pai extremamente católicos, uma família tendo cristianismo. Mas quando chega por volta de 15, 16 anos, aquele jovem começou a se rebelar contra a sua casa, porque aquele jovem queria ir para o mundo, queria sair, queria usar as roupas da moda, queria acompanhar as modas do mundo. Aquele jovem começa a querer ir para os campos de futebol. E a palavra diz assim, meus queridos, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, más companhias corrompe bons costumes. E aquele jovem que tinha o costume de ser educado, de ser gentil, elegante, de saber tratar os mais velhos, os mais novos com educação, aquele jovem começa a ir para os campos de futebol. E quando chega nos campos de futebol, ele começa a se relacionar com todo tipo de gente, educado, mal educado, honesto, desonesto, inteligente, burro, rico, pobre, preto, branco, amarelo, azul, gordo, magro. Ele começa a se relacionar com todo tipo de gente. A palavra diz que más companhias corrompem bons costumes. E os costumes daquele jovem que ele tinha adquirido na tua criação, na tua casa, na tua família, eles foram começando a se corromper. Porque a palavra diz no Salmo capítulo 1, versículo 1, não se assente à mesa dos escarnecedores e não se misture com os ímpios. Porque um ditado antigo já dizia que se mistura com porcos, farelo come. Esse ditado é bem antigo. E meu querido, aquele jovem passa a ser um filho rebelde dentro de casa, passa a desobedecer a mãe e o pai, os seus pais, passa a ser um filho ali arrogante diante da presença da sua casa. E aquele filho por volta de 16 anos quer ir para as festas, para as baladas. Ele começa a sair para as festas, começa a tomar os porre, tomar cerveja, tomar cachaça, tomar pitu, conhaque, vodka, diabo, que colocasse no copo, aquele jovem começava a tomar. Mas um jovem que foi criado ali, dentro da sua casa, dentro do evangelho, o mundo ele foi sugando, foi seduzindo aquele jovem, e aquele jovem foi entrando naquele mundo, mundo maligno, mundo de cão, mundo que leva as pessoas para o inferno, e começa a ter seus primeiros porres. Com 16 anos de idade, aquele jovem estava na frente da casa, caído, bêbado, o seu pai saindo para trabalhar às 5 horas da manhã, chutando a cara daquele jovem, dizendo: vai para dentro de casa, sai desse chão, com a cara no vômito, de cachorro, lamber a boca. Quantas vezes o pai daquele jovem saía e viu aquele jovem caído no chão com 16 anos de idade, e aquele jovem dizia: quando eu ficar de maior, ninguém me segura. Porque o ditado que o mundo prega é esse: se você é de maior, você tem domínio sobre a sua pessoa. Se você é de maior, você manda em si mesmo. E nós sabemos que o filho que é obediente, ele pode ter a idade que for, ele sempre vai obedecer seus pais, sempre vai respeitar seus pais. E aquele jovem começa ali a namorar, ir pra rua, pegar as minas. Ele era bonitinho, tinha o cabelo estilo moicano, cortado assim bem grande, assim bem alto. Aí passava a chapinha, botava o gel, raspava do lado, pintava de branco do lado, colocava vermelho na cabeça em cima, aquele pica-pau bem grande, né? E o mundo foi ensinando essas modas para ele. E aquele jovem ali, rebelde, achou que deveria seguir a moda, foi, furou a orelha, botou um brinco na orelha, pô, da hora, da moda, bonito. E aquele jovem, quando caminhava no mundo, achou que era tão gostoso aquilo ali, ninguém mais segurava. Sempre eu falo que aquele jovem, ele fez que nem o Máscara, aquele desenho demoníaco. Você já viu Máscara? Não tem um Máscara no desenho? Antes dele colocar a máscara, ele tem uma personalidade. Ele é medroso, é tímido, é covarde, tem vergonha de falar em público, é todo acanhadinho. Mas quando ele coloca aquela máscara que ele faz assim, ó, alguém me segure, não é assim que ele fala? Vocês conhecem aquele desenho demoníaco. Então aquele jovem, tipo que ele colocou a máscara, ele rodou e perdeu a sua personalidade, ganhou uma nova. E por volta de 16 anos de idade, 15, 16, ele já não ia mais na igreja. Então aquele jovem, ele passa a frequentar as coisas do mundo, as baladas, as festas, começa a namorar. Com 16 anos de idade, ele perde a virgindade. Para hoje é tarde, né? Mas para aquele tempo era cedo. Aquele jovem, ele perde a virgindade e começa a se relacionar com todo tipo de gente. Começa a frequentar casa de prostituição, começa a frequentar as zonas. E ali naquele campo de futebol apresentam para jovem o cigarro, ele começa a fumar cigarro. Só que, meus queridos, interessante é que a palavra do Senhor fala em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus, ele soprou nas narinas daquele boneco o fôlego da vida, o sopro do Espírito Santo, o ruar, o sopro de Deus. E o demônio agora está soprando nos pulmões daquele jovem o sopro do cão do inferno.
E depois, mais pra frente, aquele jovem ali se embriagava, fumava cigarro e apresentaram para ele uma droga chamada maconha. Aí interessante, meu irmão, é que essa escritura vai dizer, lá em João, capítulo 19, seguintes, que quando Jesus ele está no alto da cruz, ele olha para baixo e diz: eu tenho sede. Não é isso que diz? Presta atenção, gente. Não é isso que diz? Eu tenho sede. Mas o demônio também tem sede. Interessante é que o demônio ele é tão invejoso a palavra de Deus, que Jesus ele é aquele que, ele é o leão da tribo de Judá, Jesus. Ele é que vence o mal. A palavra fala lá na carta a São Pedro, segunda carta a São Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o demônio é como um leão que ruge, procurando a quem devorar. O leão, ele é invejoso, o demônio, ele é invejoso. Gente, vamos fazer silêncio, por favor. Quem quiser conversar, vai lá para fora, por favor, viu? Então o que acontece? Dá um toque no pessoal que está conversando ali. Então o que acontece? O demônio, ele é invejoso. Ele tem inveja das coisas de Jesus. Então se Jesus soprava o sopro da vida, o demônio agora quer soprar o sopro da morte. Então, queridas, eu entendo uma coisa. O jovem começou a viver essa vida desregrada. O jovem começou a caminhar pelos caminhos tortos dessa vida. E o que acontece? Aquele jovem foi apresentado uma droga chamada cocaína. Por onde é que cheira a cocaína? Pelo nariz, pela narina. Olha como faz sentido. Deus soprava nas narinas daquele jovem o sopro da vida. O demônio passou a soprar no mesmo lugar o sopro da morte. E aquele jovem começou a fumar maconha, a cheirar cocaína. E começou, a palavra diz em 1 Coríntios 6,19, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual habita em vós, e você não mais se pertence, porque você pertence ao Senhor. Mas habitava no corpo daquele jovem a maconha, a cocaína, o cigarro, a prostituição, as coisas do mundo. A palavra do Senhor fala na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, 19, 13, seguinte, vai dizer as obras da carne: prostituição, bebedeira, orgia. E vai dizer, quem pratica essas coisas não herdarão o reino do céu. Significa, quem pratica essas coisas vão para o quinto dos infernos. E eu queria que você que está assistindo essa pregação, você que está aqui presente, me dissesse, por que chama quinto dos infernos? Até hoje eu não entendi. Por que não fala sexto dos infernos? Sétimo dos infernos? Fala quinto dos infernos. Então eu costumo dizer, ali vai para o sexto dos infernos, o sexto grande, que o fogo está queimando lá e você vai sofrer eternamente, amém? Aquele jovem seguia para o sexto dos infernos. E aí, meu querido, interessante é que o mundo ele vai te consumindo, ele vai te provocando, ele vai te seduzindo. Aquele jovem mais não ia mais na igreja, aquele jovem já não fazia o sinal da cruz, aquele jovem não rezava o texto, não dava mais a benção mãe, benção pai, benção meu tio, bom dia, boa tarde, como vai senhora, deixa eu ajudar você a atravessar a rua, deixa eu carregar a sacola para você. Aquele homem foi perdendo a identidade. Ele foi perdendo a identidade que Jesus tinha dado para ele quando ele nasceu no batismo. E aí, meu querido, a pior ainda, aquele menino, aquele jovem passa agora a ter relação sexual com homossexuais. Aquele jovem começa agora a deixar seu corpo ser instrumento para que outras pessoas pudessem violar o templo santo do Espírito Santo de Deus. E aquele jovem está afundado na lama do pecado. Aquele jovem está afundado no mundo. Aquele jovem começa agora, além de consumir as drogas, a vender droga também, ele passa a ser traficante. Jesus dizia, eu tenho sede, e o demônio dizia, eu também. Se Jesus tem sede de você, o demônio também tem. Se Jesus faz tudo por você, o demônio também faz, para te levar para o inferno. E aquele jovem começa a andar nas estribeiras. Quantas vezes aquele jovem, meu irmão, saiu na sua motinha da hora, no seu carrinho, ele tinha um Celtinha rebaixado, aro 15, perfil baixo do pneu, com somzão no fundo, boca de 12, 4 cornetas de trio, 2 tuitas, 2 modos, um digital para voz, outro para grave, e ali começava. Quando ele passava na rua dele, as pessoas diziam, meu Deus, esse menino parece um cão, ninguém pode assistir uma televisão, ninguém pode conversar, porque quando esse menino chega, parece que a desgraça chega junto com ele. Quando esse menino chega, o demônio chega também. E ninguém falava nada com aquele jovem, sabe por quê? Porque aquele jovem andava com a galera do morro, com a galera barra pesada, a galera que vendia droga, que traficava, que matava, que estuprava, que perseguia. Aquele menino andava com Saulo de Tarso. E meu querido, entenda,
que as pessoas tinham medo, tinham pavor. E aquele jovem ia cada vez mais se afundando, se afundando, se afundando na vida da criminalidade, a ponto de um dia ele se envolver numa briga no interior. E ali naquela briga ali se envolveu numa confusão no bar. E quando naquela confusão ele pegou uma vara bem grande, cheio do demônio, porque o máscara, quando ele está com a máscara, ele é o cão, ele tem coragem de tudo. E ele persegue aquele jovem com uma vara para perseguir, para matar, para fazer, porque o sangue estava na boca daquele jovem. E aquela outra pessoa correndo, arrasta o seu revólver e começa a dar vários tiros naquele jovem. E o revólver nega, não sai nenhuma bala, porque Deus havia planejado uma proposta, uma promessa na vida daquele jovem. Deus sabia que aquele jovem um dia era testemunho. Eu quero falar para você que a última palavra na sua vida quem dá não é o demônio. A última palavra na sua vida quem dá é Deus. E a palavra fala lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5: antes do teu nascimento eu já te conhecia. Antes que fosse gerado no seio materno de sua mãe, eu já te havia designado profeta das nações. E aquele jovem, ele nasceu com uma promessa. Eu quero voltar um pouquinho atrás daquele jovem no tempo que a mãe estava para dar a luz a ele. Naquele morro, onde não era asfalto, não tinha calçamento, era barro, e estava chovendo muito por volta de 2 horas da manhã. Aquela mãe começa a descer porque o carro não poderia chegar lá em cima. Escorrega daqui, cai dali. Imagina você, mãe, com a barriga desse tamanho, 9 meses, chovendo muito, e segura daqui, cai dali, o ai daqui, o ai dali. Aquele menino querendo nascer, querendo ver a luz. Mas existia uma promessa. O demônio não queria que a promessa se cumprisse, mas existia uma promessa: eis que eu designo você como profeta das nações. Quando chega no asfalto, pega aquele táxi no meio do caminho para outra cidade, porque a cidade que aquele jovem morava não tinha maternidade. Bate numa vaca, e a mãe, uai, vou perder minha criança. Mas existia uma promessa: antes do teu nascimento eu já te conhecia. E ali naquela hora o pai daquele jovem toma o volante do taxeiro, do taxista, e começa a seguir viagem. Lá no caminho, pô, bate num carro. E aquela mãe gritava: vou perder o meu filho. Mas existia uma promessa. Deus já falava: antes do teu nascimento eu já te conhecia. Existia uma promessa, porque a palavra do Senhor vai dizer em Números 23:19: Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez, porventura, prometeu e não executou? A palavra do Senhor fala em Isaías 43, versículo 13: agindo Deus, quem impedirá? Meu irmão, quero falar para você, lá em Romanos capítulo 5, no versículo 20: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus quer superabundar a graça na tua vida. Você que crê nisso, coloque as duas mãos lá em cima e aplauda esse Deus. Aquele jovem com maternidade, um parto complicado. Ele nasce, o médico fala que criança nervosa, que criança agoniada, que criança estressada, chorosa, com a mão na boca. E você sabe que muito bem que tudo aquilo que a mãe passa durante a gestação reflete na criança. E aquela criança cresce e se torna esse jovem que eu estou contando para vocês aqui hoje. Mas o demônio tinha sede. Tem uma coisa que eu admiro no demônio: ele tem uma qualidade. O demônio tem uma qualidade. Difícil falar isso, né? Mas o demônio não desiste. O demônio, ele não desiste daquilo que ele quer. Sabe quando você entra num combate e você sabe que você vai ser derrotado, mas mesmo assim você vai para o combate? O demônio sabe que ele está derrotado. O demônio sabe que ele não tem poder sobre aqueles que estão no Senhor. Mas mesmo derrotado, ele é insistente, ele é persistente, ele vai até o fim. Imagina só, eu e você tem a certeza da vitória e somos covardes. O demônio tem certeza que será derrotado e insiste, é corajoso. Ai, eu queria ter essa coragem, essa persistência por Deus que o demônio tem para levar as almas para o inferno. Acha pouco a vida desse jovem? Não ache pouco não. Esse jovem foi para o interior por volta de 17 anos, lá no ano 2000, 2001, se não me falha a memória. Ele começa ali a levar uma vida completamente de prostituição, aonde ele se envolveu com uma garota de 15 anos de idade. E essa garota, dizendo ela era virgem, e aquele jovem queria porque queria ter relação sexual com aquela garota. Mas a garota disse: eu não posso, eu não posso. O que foi que o demônio colocou na cabeça daquele jovem? Leva para uma casa, tranca ela lá, eu quero ver o dá ou desce. Chegou naquela casa,
se trancaram naquela casa. E o jovem começou agora a tentar brutalmente ter relação sexual com aquela garota. E arrancou a roupa daquela garota, arrancou a blusa daquela garota, arrancou a calça daquela garota, arrancou a calcinha daquela garota. E ela resistiu, mas enfim não aconteceu, porque Deus ele tinha um projeto para a vida daquele jovem. Depois o demônio falou: não vou ficar por baixo, já que você não aconteceu. Tranca ela dentro de casa. O jovem foi, trancou aquela menina dentro de casa e foi para o bar. Chegou no bar com a calcinha dela assim, ó. E no outro dia, meu irmão, vem a recompensa, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Aquilo não ia ficar barato. No outro dia, intimação para aquele jovem. Aquele jovem foi para a cadeia. Chegou lá, o delegado falou: você é muito corajoso de vir aqui. Aquele jovem astuto, esperto, sabido, com inteligência mundana, ele tirou as unhas que era pintada de preto e botou em color. Ele tirou o cabelo que era moicano e botou baixinho, pintou de preto. Ele tirou o brinco e botou uma roupa parecendo um pastor e foi para lá, para a delegacia. O demônio é sabido. Quando chega lá, o delegado falou: você tem coragem de vir aqui. E naquele dia, o jovem chegou lá. O delegado falou: posso conversar com ele sozinho? A mãe da menina falou: pode sim. Ela saiu. Interessante é que o delegado falou assim: arrudei aqui, filho. Arrudei aqui, filho. É um delegado falando com um delinquente. Tentativa de estupro. Arrudei aqui, senta aqui. Eu quero dar uns conselhos para você. Um delegado, gente. Eu quero dar uns conselhos para você. Eu já tive a sua idade. Qual é a sua idade? Eu 17. E aí o delegado falou: já tive a sua idade. Jovem, se relacione com mulheres mais velhas para evitar você acontecer o que aconteceu. E aquele jovem começou a entender. E quando ele saiu daquela delegacia, ele fez assim, ó: que sorte. A vida daquele jovem era movido de um sentimento chamado sorte. Aquele jovem não via a ação do Espírito Santo. Aquele jovem não tinha conhecimento da promessa que Deus tinha na vida dele, da promessa que ele seria um anunciador da palavra de Deus, para dar testemunho aos quatro cantos do mundo. Ele dizia: nossa, que sorte. Aquele jovem saiu, o delegado falou para ele: eu não quero ver você mais nunca aqui nessa delegacia. Nunca mais. Com menos de 15 dias, aquele jovem se envolveu numa confusão em um bar. Puxaram a roupa de uma mulher. Em vez de sair o bolso, saiu a calça. A mulher ficou só de calcinha. Imagina só, meu querido, puxar o bolso de uma calça jeans. Em vez de sair o bolso, sair a calça. Só pode ser coisa do demônio isso. A palavra diz o quê? Más companhias corrompem bons costumes. A palavra diz o quê? Não se assente à mesa dos escarnecedores. Não se misture com os ímpios. A palavra diz o quê? Não, quem se mistura com porco, farelo, come. A intimação veio para quem? Para o jovem, que não tinha nada a ver com a situação. Lá vai aquele jovem novamente para a delegacia. Chegando na delegacia, aquele jovem olha para o lado de fora e fala: dessa vez eu me ferrei. O delegado falou que não era aparecer mais nunca, em menos de 15 dias eu estou aqui de novo. Ao entrar naquela delegacia, a primeira coisa que o jovem pergunta: cadê o delegado? E o escrivão responde: acabou de receber uma ligação, foi para Salvador. Ai, que sorte. E o escrivão falou para ele assim, dessas palavras: comigo é diferente. Você paga a calça da mulher, me dá uma grana e tá tudo certo. Aquele jovem tinha dinheiro, tinha condição, tinha poder aquisitivo, falou: beleza, pago a calça. Fui no Cacareco lá, foi, comprou uma calça lá no Cacareco, deu para aquela mulher. Final das contas, aquele jovem parou no boteco com o próprio escrivão comendo água, enchendo a cara de cana. E aquele jovem pensou: dessa vez não foi tão ruim. Agora eu tenho uma peixada dentro da delegacia. Agora eu tenho uma pessoa lá que me representa. Aquele jovem volta para sua residência, para o bairro que morava. E com menos mais ou menos uma semana, passam dois homens de moto. Aquele jovem tem a brilhante ideia de pegar um cacho de banana e jogar naquele motoqueiro. Quando joga, aquele motoqueiro rasta a pistola e começa a dar vários tiros naquele jovem. E aquele jovem sai que meio descambado, pulando daqui, quebrando dali, caindo nas bananeiras, vai embora e não acontece nada com ele. Sabe por quê? Porque existia uma promessa na vida daquele jovem. Deus havia feito uma promessa. E o que acontece? Aquele jovem volta para a cidade, que ele estava no interior, ele volta para a cidade. A palavra do Senhor fala em Levítico 19, capítulo 19, versículo 21, se eu não estiver enganado.
vai dizer: não farei incisões no vosso corpo por um morto, nem figura alguma no vosso corpo, porque eu sou o Senhor. Aquele jovem, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, ele vai e faz tatuagem. Aquele jovem coloca uma tatuagem no braço. Aquele jovem coloca uma tatuagem bem grande na perna. Aquele jovem coloca uma tatuagem na mão, violando os preceitos do Senhor. A palavra do Senhor fala em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 5, se eu não estiver enganado: não se deitará com o homem, não se deitará com o homem, nem a mulher se deitará com a mulher. Isso é abominação diante do Senhor. E aquele jovem começa a fazer todas as práticas contrárias à vontade do Senhor, porque o demônio tinha sede da alma daquele demônio. Só que existia uma promessa na vida daquele jovem. Existia uma promessa do Senhor para aquele jovem. Aquele jovem começa agora a chegar no extremo, no limite. Ele começa agora a usar crack, pedra de crack, a pedra do cão do inferno. Se Pedro foi transformado na pedra da igreja, aquele jovem está se transformando na pedra do inferno. E começa a fumar crack. Crack, meus queridos, é como se fosse o último estágio da pessoa. É quando a pessoa vende as coisas em casa para comprar crack. É quando a pessoa ali é capaz de doar o seu corpo para fumar pedra de crack, que tem alucinações, tem visões, é consumido pelo demônio. Aquele jovem está no limite. Quantas vezes aquele jovem passou em blitz policial, com um carro cheio de droga, com arma na cintura, na moto sem capacete, onde os policiais paravam todo mundo, só não parava aquele jovem, sabe por quê? Porque existia uma promessa na vida daquele jovem. E aquele jovem foi seguindo uma vida desregrada. E durante ali mais ou menos 15 anos da sua vida, ele não fazia nenhum sinal da cruz. Ele não rezava uma Ave Maria, ele não ia numa missa, não se confessava, e a mãe dele rezava o Santo Texto, aos pés da cama chorava e dizia: filho, um dia você vai dar testemunho da sua vida. Aquele jovem olhava para a mãe e dizia: qual é, coroa? Eu sou vida louca. Esse negócio de igreja é coisa de velho. Esse negócio de igreja é coisa de cafona, é coisa de otário, de abestalhado, de idiota, de ficar cantando, glorificando, pulando. Aqui é vida louca. Eu gosto das novinhas, eu gosto da festa, eu gosto da transação, eu gosto da muvuca, eu gosto das coisas do mundo, porque é isso que preenche a minha vida. Aquela mãe descia lágrimas e falava: ah, meu filho, mas eu conheço alguém que está diante de Jesus com um texto na mão, intercedendo por você. Meu irmão, eu quero falar para você que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Sempre tem uma grande mulher. E existia uma mulher chamada Nossa Senhora que estava ali intercedendo por ele. Ele começou a namorar com uma garota. E aí namorou com aquela garota. Ela era de menor. Conheceu porque ele era bonito, né? Hoje ele não é tanto mais, mas ele era bonito. Andava umas roupas da moda, umas bermudas ciclone de veludo, umas camisas amarralo, quiquicível, hang-lose, com um bonézinho do lado. Ele era marrento. Andava uns cordão de prata grandão. Ele não andava com rosário, com crucifixo, era com cordão de prata bem grosso, com um pingente grandão. Ele era todo estiloso. E aí, é nóis, já é. O estilo dele falar era diferente. E aí, vamos lá, vou catar aquela mina e tal. O estilo dele era assim. Mas existia uma mulher que chorava. A dona Renilza chorava e dizia: mãe, antes de eu morrer, mãe, dá essa graça. Mãe, antes de eu morrer, mãe, leva meu filho para Deus. E dona Renilza estava ali rezando, rezando e pedindo e acreditando. Pode aplaudir. Dona Renilza não cessava de rezar. Eita, mulher de oração, dona Renilza. 28 anos rezando pelo herege do filho dela. 28 anos. Eu comparo dona Renilza, sabe com quem? Com Santa Mônica, que rezou 30 anos. Santa Mônica rezou 30 anos para converter o herege do Agostinho. E quando Agostinho se converteu, meu irmão, ele se tornou o grande bispo da igreja, doutor da igreja, aquele que ajudou a organizar a igreja, aquele que é tido como doutor da graça. Quem era Santo Agostinho? Perseguidor, herege, alguém que não acreditava. E aquele jovem começava a falar com a mãe: você tá doida? Com esses coquinhos na mão aí, com essas bolinhas, isso aí não vale de nada. E aquela mãe olhava para ele e falava: você vai ver se não vale de nada. E aquela mãe acreditava. O joelho daquela mãe era ferido de joelho, ficar rezando. Meu pai, o pai daquele jovem, não acreditava mais. As pessoas não acreditavam mais. O mundo não acreditava mais.
As pessoas diziam para aquele jovem: é mais um que vai morrer, é mais um que vai para a cadeia, é mais um sem futuro, é mais um que não chega aos 18, é mais um, é mais um, é mais um. E você não é mais um, porque existe uma promessa de Deus para você. Existe uma promessa na vida daquele jovem. Quando foi um dia, aquele jovem foi convidado. Voltando um pouquinho, aquele jovem conheceu uma menina chamada Rafaela. Ela tinha 17 anos de idade. E aí começou a ter um relacionamento. Quando completou um ano de relacionamento, ela era virgem. E ele falou: olha só, vou dar o papo para você é o seguinte: ou você vai transar comigo, vai liberar e provar que me ama, ou vou largar você. Fala bem rasgado pra você entender. E aquela menina: não posso, só depois que casar e tal. Não, comigo casar é qualquer coisa de comer. Pra mim não existe negócio de casar, mano. Já tem um ano com você e você sabe que o negócio é outro. Aquela menina foi, acreditou nas minhas palavras, no príncipe encantado, que era bonitinho. Acreditou no príncipe encantado. E aí aconteceu, tive relação sexual com aquela menina, vivemos uma vida sexualmente ativa. Depois de um ano, o jovem falou pra ela assim: agora você vai morar comigo. Ela falou: não posso. Pode. Aí o jovem pegou o carro que ele tinha, deu ré. Eu lembro uma cena inusitada daquele jovem. Deu ré, abriu a mala e falou: joga suas roupas aí dentro e vamos comigo. Ela com 17 anos de idade. Ela jogou as roupas, acreditou no príncipe encantado e não sabia que era um sapo. Acreditou no príncipe encantado, jogou as roupas e subiu. Quando foi pra casa, a mãe daquela jovem subiu parecendo uma naja, uma cascavel, uma cobra, bem furiosa. Eu vim buscar a minha filha. Minha filha não é qualquer uma. E aquele jovem olhou para aquela mulher e disse: olha só, vou te dar um papo reto aqui, tá ligado? Você é bruxa lá embaixo, bruxa aqui em cima no morro sou eu. Eu quero ver essa lei de dentro de casa. E aquele jovem trancou aquela menina em casa e passei a ter uma vida sexual ativa, que já tinha convivendo com ela. E aquele jovem conviveu durante 4 anos com aquela garota, morando junto. E um belo dia foi convidaram aquele jovem para fazer um encontro da igreja, um retiro talvez parecido como ele, porém era fechado, não poderia sair, era sexta, sábado, domingo fechado. E aquele jovem entrou naquele lugar de ressaca, porque na quinta-feira ele encheu a cara de cachaça, de cocaína, e foi para aquele encontro de ressaca. Antes um pouquinho daquele encontro ele participava do texto dos homens, porque um dia ele foi lá convite e gostou, chegou no texto dos homens, as pessoas começavam, olha lá, baixou ele: cara, parece todo mundo muito doido aqui, cara, que maconha é essa? Essa maconha é da boa, viu? Todo mundo muito doido. E aquele jovem começou a frequentar aquele grupo ali, ia de vez em nunca, e começou a sentir umas coisas estranhas com ele, onde ele fazia as coisas no fim de semana, quando era na segunda-feira ele chorava arrependido. O que é esse arrependimento? Começou a bater no coração daquele jovem: arrependimento. A palavra do Senhor fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, portanto, arrependei-vos e convertei-vos, os seus pecados serão apagados. E começou a bater no coração daquele jovem arrependimento. Depois de um ano ele foi convidado para um retiro. Ao chegar naquele retiro, ele pedia a Deus uma coisa. Talvez eu fui naquele retiro e não imaginava o que poderia acontecer com ele. E ele começa a gritar: Deus muda a minha vida, Deus muda a minha história, Deus me levanta, Deus não quero mais fazer minha mãe chorar, Deus não quero mais fazer vergonha à minha família, Deus, eu sou a ovelha negra da família, dos meus 3 irmãos eu sou a desgraça, dos meus 3 irmãos eu sou motivo de chacota, dos meus 3 irmãos as pessoas olham diferente para a minha cara, para a minha família, porque eu estou sendo a nuvem negra da minha família. E naquele encontro um dia, alguém chegou no ouvido daquele jovem e falou assim: você aceita receber o Espírito Santo? Aquele jovem levantou as mãos e falou assim: eu estou aceitando tudo, eu só não quero sair do mesmo jeito. E passou um sopro, um vento, e aquele jovem foi sacudido, jogado no chão. E aí no coração daquele jovem veio essa palavra: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, tudo se fez novo. E aí passou um filme na cabeça daquele jovem, onde aquele filme mostrava a vida de Saulo de Tarso, que tinha caído exatamente como ele, como Saulo, um herege, uma toa, uma pessoa que não acreditava, que não tinha princípio, mas que a partir daquele dia, se ele quisesse, levantaria como Paulo, como anunciador, como pregador, como evangelizador, como alguém que daria a vida e se consumiria pela igreja, por Deus, amém? Pode aplaudir. E o que acontece, meu querido? Aquele jovem tem um encontro com Jesus. Aí ferrou, meu. Quando você tem um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus, não tem para onde você correr. Não tem.
Se você tem um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus, nada na sua vida faz mais sentido se não for com Jesus. Nada. Você pode até voltar para o mundo, mas lá no seu coração vai ter a voz gritando: Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me... Tô na balada, tô curtindo, tá? Saulo, por que me persegue? Tô usando droga? Saulo, por que me persegue? Você tá traindo, adulterando, prostituindo, fazendo o que for? Saulo, por que me persegue? Meu irmão, depois que você encontra Jesus, ferrou, já foi. E o que acontece na vida daquele jovem? Ele tem uma experiência com Deus. E ele levanta Jaxira, Labaxara e canta Labassuria, Labas. O que eu tô falando, meu Deus? Oxalá, que é isso? Que negócio doido é esse? Eu tô igual o cara do texto lá, tô ficando louco. Que maconha foi essa? E que xalamar e começar. E aquele jovem começa a pular, começa a glorificar e começa a ter experiência sobrenatural. Meu irmão, naquele dia, aquele jovem sente a alma dele sair do corpo. Ele olha de cima e vê caído. Mas Jesus está falando para ele: você está caído, mas eu vou te levantar. E você vai ser um pregador, um profeta e um missionário. É isso que Deus quer fazer com você. Eu era Saulo, caminhei sem saber, e Deus havia preparado um momento, um horário, um local, uma data, um momento certo para transformar a vida daquele jovem. E você já sabe quem é. Então aquele jovem chega naquele encontro completamente sem perspectiva, tem uma experiência tamanha. Se eu falar para você algumas coisas que aconteceu comigo, você vai dizer assim: irmão, você está mentindo. É porque a experiência sobrenatural só sabe descrever quem viveu. Por mais palavras que eu use nesse microfone, você não vai compreender o que aconteceu comigo. Eu estou falando de alguém que era drogado, bebum, cachaceiro, prostituto, traficante, alguém que andava no mundo da perdição, da vaidade, da devassidão, que andava no mundo promíscuo, alguém que andava nas trevas e está aqui com o microfone na mão, pregando para você. Está pregando a palavra. Você não tem noção do que é isso. Você não tem noção do que Jesus ele quer fazer na sua vida. Por mais que eu fale nesse microfone, você não tem noção do que ele quer fazer na sua história. Você não tem noção. O que aconteceu? Eu saí louco daquele encontro. Aquele jovem já não era mais o mesmo. Tive uma experiência sobrenatural com Nossa Senhora. Vixe. Nossa Senhora, um momento lá de oração, Jesus pegou na minha mão, levantou minha mão, queria baixar minha mão, não conseguia. Quando foi no domingo, eu queria viver aquilo de novo e não conseguia, não sentia nada. E o demônio começou a colocar no coração daquele jovem: tudo que você viveu sexta e sábado foi mentira. Foi condição psicológica, foi uma doença. Você está louco. Eu comecei a pensar: foi mesmo. Porque no domingo eu não estou sentindo mais nada. E eu lembro que o pregador Ricardo de São Paulo, hoje é meu amigo, ele falava assim: você que teve uma experiência com Jesus, fecha teus olhos. Estou fechado, não estou sentindo nada, mas está mandando. Sabe por que você não está encontrando Jesus? Porque você não está pedindo a mãe dele. E aquele jovem pensou assim: pedindo a mãe dele? Eu me encontrei com Jesus, eu vou querer saber de mãe dele. Faça a experiência. Eu desafio você. Peça para ela trazer o filho. Peça para ela trazer o Senhor. E eu sentei numa cadeira, amados, assim, ó. Sentei numa cadeira assim, levantei as mãos e falei: tá bom. Eu não acredito muito nesse negócio de Nossa Senhora, mas se é que a senhora existe mesmo, traz Jesus para mim. Meu irmão, naquele instante a minha mão ficou dura. Levantei a outra mão e falei: já que veio a mãe, eu quero o filho também. E foi uma experiência sobrenatural de Deus. Quando voltei para casa, a parte que vocês vão dar risada, mas não tem nem um pingo de graça. Quando eu volto para casa, querido, o que acontece? O pregador falou assim: olha, quando você voltar para casa, os problemas vão estar lá te esperando assim. Vem que eu estou aqui. Os problemas vão estar lá. Só que você já não é mais a mesma pessoa. Você já não vai dizer para Deus que tem um grande problema. Você vai dizer para o problema que tem um Deus maior. E quando chegar em casa, você vai dizer: mãezinha do céu, entra na frente. Abre a porta, rezando a Ave Maria, passa na frente, ela é cheia de graça, o Senhor é convosco. E foi isso que ele fez. Quando ele veio para casa, que se aproximava de casa, a esposa dele, a cônjuge, né, que morava junto com ele, veio encontrar ele no caminho. Detalhe, tinha 2 meses sem falar com ele. Sabe por quê? Porque ele passava com outras mulheres na frente dela. Ele colocava 2 mulheres na garupa da moto e passava na frente da casa.
Colocava a mala do carro aberta, curtia som e descia até a boquinha da garrafa com as mulheres. Cheirava, se prostituía e traía. E a mulher em casa sabia de tudo. Arrumava roupa para ir embora, mas não ia. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma promessa na vida daquele jovem. E o que acontece quando ele volta para casa? Que aquele jovem abre a porta que entra. Parabéns pra você dessa data. Começa a cantar parabéns, bola de soprar, cartaz, bolo salgado. Detalhe, aquele jovem nunca tinha tido uma festa de aniversário. Sabe por quê? Não é porque os pais dele não tinham condições. É porque ele era a ovelha negra da família. Aquele jovem nunca tinha ouvido essa palavra, parabéns para você. Uma festa. E naquele dia, meu querido, quando ele entra, Nossa Senhora preparou uma festa de aniversário. Sabe por quê? A data de aniversário daquele jovem é 16 de abril. E o encontro que ele fez foi 5, 6 e 7 de abril. Foi um presente antecipado. Aquele jovem não comemora mais 16 de abril como festa de aniversário. Mas aquele jovem comemora a palavra que está aqui, ó. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, tudo se fez novo. Ele foi gerado em 3 dias. Sabe por quê? Sexta, sábado e domingo. Ele foi gerado no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Ele foi gerado na Santíssima Trindade. Quando ele entra em casa, a festa, tudo organizado. Quero lembrar outra coisa para vocês. Ele era louco por estádio de futebol antes. Louco. Torcia para um time da Bahia chamado Vitória, que de Vitória só tem um nome e nunca foi campeão brasileiro. As pessoas falavam assim: cadê a estrela de campeão nacional? Ah, olha pro céu, porque no escudo não tem. Torcia para um time chamado Vitória. E torcia também para outro time de São Paulo. Aí ele pensou: não, já que agora eu sou de Deus e todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ele vai ter que torcer também para time. Ele passou a torcer para 3 times agora. 3 times. Você sabe qual é? Quem já assistiu o testemunho dele no YouTube deve saber, mas quem não ouviu vai ouvir agora. Ele começa a torcer para 3 times. Um se chama Santos, que é o Santos de Jesus. Outro se chama Vitória, que é o Vitória de Cristo. E sabe qual é o outro santo que ele começou a torcer fervorosamente? Porque antes ele ia para o estádio de futebol, plotava o carro, pintava o escudo do time na cabeça, pintava as cores do time no cabelo, botava todo o marketing do Vitória, colocava tudo. Ele falou: não, agora eu torço para a Vitória de Jesus, para o Santo de Jesus, mas também vou torcer para outro time para poder vingar, para poder pagar o mal com o bem, para poder mostrar a Satanás que eu também tenho uma alegria de torcer para o time. Sabe qual é o time que eu passei a torcer também? Botafogo. Sabe por quê? Hoje eu quero Botafogo no rabo do capeta. É isso que eu quero. Botafogo, meu irmão. Doce pro Botafogo hoje, viu, capeta? Para incendiar o fogo do Espírito Santo. Já terminando, meu testemunho às 3 horas, tô resumindo, imagina que tô resumindo. Quando chega, no outro dia todo mundo vai embora da festa. Os amigos vêm abraçar aquele jovem, despede, tomara, Deus abençoe, que você seja uma nova criatura, seja bem-vindo ao mundo cristão. Aquele jovem tinha 15 anos, mais ou menos 15 anos avançado na igreja. E aí, quando ele vai embora, a mulher quer fazer as pazes. Aí vem aquela negona bonita e cheirosa. Ela tinha um mega que batia aqui, grandão. Aí vem ela com o corpo torneado. Mo, eu falei: oi. Ai, perdoa por tudo. Vá de reto, Satanás. A mulher quer que é isso? Vamos fazer as pazes. Namorar, é bom namorar, né? Vamos fazer as pazes. Falei: que paz, mulher, você tá doida? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Vá de reto. Meu querido, quando a pessoa conhece Jesus, ela tem repulsa pelo pecado. Ela tem nojo do pecado. Eu amava aquela mulher. Foi aquela mulher que eu tinha escolhido para viver comigo. Mas quando ela veio querer ter relação sexual sem receber a bênção do matrimônio, eu falei: Orialá, basura e canta. Ela: o que fizeram com você? O que foi? O que foi que fizeram com você, homem? Eu falei: eu só toco em você, que eu gosto muito, mas eu só toco em você quando eu receber
a bênção de Deus. Quando Deus disser assim, agora você pode, ainda vai a Vera. Mas enquanto isso, meu irmão, vai de reto, Satã, essas palavras não vêm de Deus, mas do diabo. Ela, o que foi que fizeram com você? Ah, minha irmã, fizeram comigo o que você, o que o mundo, o que o meu pai, o que minha mãe, o que as pessoas, o que a droga, o que o dinheiro, o carro, o que ninguém fez. Deus fez comigo. Ele mudou o meu coração, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Entenda, quando você conhece Jesus, acontece uma coisa no seu coração chamada metanoia. Uma palavra grega que quer dizer mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Aquele jovem que era prostituto, que gostava das coisas erradas, agora ele possa a querer viver a castidade, a querer viver o amor, a querer viver a graça, a querer viver a santidade. A mulher falou, isso é fogo de palha, eu te conheço, você gosta do negócio, você não vai aguentar. Eu falei, eu não aguento, mas Nossa Senhora, eu vou aguentar sim. E passei a rezar o rosário, esse é o primeiro rosário que eu tive há 5 anos atrás. Ele é o primeiro. Ele está aqui pretinho, ele era vermelho. Sabe por que ficou preto? De tanto rezar. Sabe o que aconteceu? Só Deus sabe quantos rosários eu resido. E toda vez que aquela mulher saía do banheiro e vinha caminhar, vá de reto, Satanás. Oh meu Deus, que tentação do demônio é essa? E minha negona chamará negona cheirosa, olha, negona cheirosa, para de fazer provocação, eu vou ali na rua e volto, viu? Ia rezar o rosário. Quantas vezes eu fugi de casa, porque eu falei, o negócio está esquentando, eu vou sair fora. E saía fora. Sabe quanto tempo durou isso? Ela falou assim, ó, isso é fogo de palha. Eu falei, pode até começar com fogo de palha, mas no final vai ser fogo de brasa, porque todo fogo ele começa com a faísca, e depois da faísca ele vira incêndio. Naquele encontro, Deus acendeu uma faísca, que a cada dia da minha vida, e está incendiando, cada dia da minha vida, esse fogo está acendendo mais. Eu falei para ela, minha irmã, Deus jogou uma faísca, mas eu vou aquecer esse fogo com o Santo Rosário, com a Santa Eucaristia, e vai virar incêndio, Ela falou, parece que o negócio é sério. Passou o primeiro mês, e aí, irmão, o negócio tá ruim. Eu falei, para mim também, vamos sofrer, vamos rezar. Segundo mês, vamos casar. Ela, só faltou cair para trás. Você falando em casamento, vamos casar? Ô amor, eu tô falando em casamento porque o negócio tá ruim pra mim também, vamos casar. Aí ela falou, aí eu falei, olha, enquanto nós não casarmos, você pode pegar tudo que tiver aqui e ir embora, dizer que você quiser, viva a sua vida, mas eu não quero pecar, eu não quero ofender o coração de Deus, eu não quero magoar o coração de Deus, porque se eu magoar o coração de Deus, eu ouvir aquela voz que me persegue. Cleidson, por que me persegue? Quando você peca, você está perseguindo o Senhor. Quando você peca, você está o escravo na mão do Senhor. E eu não queria pregar mais Jesus na cruz, eu queria pelo contrário, eu queria ir para a cruz com Ele. É por isso que a cruz é assim, meu irmão. De um lado tem Jesus, do outro está livre para você ir para a cruz com Ele, para você alcançar a vitória com Ele. E o meu coração ficou sedento, eu não quero mais pecar, amor, vamos casar, amor, o negócio está ruim, vamos casar. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, 4 meses. Ela falou, Cleiton, o negócio é sério mesmo. Eu falei, tá brincando? Acendendo. Acende fogo embaixo, acende fogo em cima, minha filha. O fogo de cima é mais alto que o de baixo. E comecei a clamar, orar. E o meu joelho fazia um cara no chão. Senhor, converte o coração daquela mulher. Deus, o negócio tá ruim. No 4º mês ela falou, eu aceito casar. Falei, louvado seja Deus por tudo. Meu encontro foi dia 5, 6, 7 de abril. Eu tinha 2 meses sem ter relação com a minha esposa, obrigado em casa, porque eu tinha relação na rua. O que aconteceu? Eu fiquei abril, maio, junho, agosto, setembro. Quando foi em setembro, marcou o casamento. Ela queria que fosse um casamento exclusivo, a gente não tinha tanto dinheiro assim para isso. Eu tinha vendido meu carro, tinha vendido minha moto, tinha gastado 25 mil reais que fiquei em conta bancária, e ali eu queria viver inteiramente para Deus. Eu saí do meu trabalho, eu fui viver uma vida missionária e falei, Deus, eu não me importo com amanhã, eu não me importo com as contas, eu não sei como será isso, mas se o Senhor está me chamando, eu vou porque eu li a palavra, e a palavra diz que Abraão era rico, que Moisés tinha uns rebanhos, a palavra diz que Saulo era inteligente, era rico, e eles deixaram tudo para te seguir, e o mesmo Espírito Santo que chama Abraão, é o que me chamou também, e eu fui, eu acreditei,
Meu irmão, eu acreditei na palavra. Larga a sua casa, larga seu dinheiro, larga os seus bens, larga tudo que você tem. Vem com sede. Eu falo, ai Deus, eu vou. Casei com a minha esposa. A parte que vocês vão dar risada. Lembra que eu falei? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 5 meses e meio. No dia 14 de setembro de 2013, disse que homem não grava data. Eu que não gravo, minha mulher arranca o pescoço. 14 de setembro de 2013, casei com ela. Aí quando o padre deu a bênção, eu chorava, irmão. Eu chorava de um jeito. No mesmo dia que eu casei, foi o dia que eu me consagrei Nossa Senhora de manhã, casei de noite e voltei a comungar depois de 15 anos. Quando eu recebi a Eucaristia, a lágrima descia dos meus olhos, eu não conseguia controlar. Até hoje a minha esposa fala, você ficou mais feliz pela Eucaristia do que comigo. Eu falei, lógico. Eu adoro a Eucaristia, você eu amo. E aí o que acontece? A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios capítulo 7, que o corpo da mulher pertence ao homem e o do homem pertence à mulher. Um não negue-se ao outro. Eu falei, bom, eu estou numa seca desgraçada. Já tenho quase 6 meses já na pedra, na seca. Passando só Deus sabe o que, noites escuras, viu? Porque quem gosta do negócio sabe o que eu estou falando. Então o que acontece? Já que a palavra diz que o corpo da mulher pertence ao homem, do homem à mulher, eu falei, agora eu vou tirar o atrasado. Fomos para uma posada, num lugar chamado Arembebe, beira de praia, numa posada que era tudo de madeira, rústico, o pessoal católico, botou flores vermelhas na cama, um local propício para fazer as pazes, para comemorar e celebrar as bodas, o casamento. O que aconteceu? Fomos o dia inteiro para a pizzaria. Meu amor para lá, meu amor para cá, meu bem para lá. Eu te amo tanto, me perdoa. Nós nascemos um para o outro. Existe uma promessa de Deus para nós. Ai amor, sempre acreditei nisso. Quantas vezes arrumei a roupa para ir embora e não fui, porque Nossa Senhora não deixava. Eu falei, meu amor, perdoa. Mas hoje nós vamos fazer as pazes de verdade. Quando chegou a noite, eu falei, eita, agora que a giripoca vai piar. Agora que o negócio vai ser bom. Meu Deus, tremendo. E foi assim mesmo. Foi desse jeito aí. E aí o que aconteceu? Segura esse negócio agora. O que aconteceu? Quando chega na hora, presta atenção aqui, deixa os pipocos lá. Deixa os pipocos lá. Olha pra mim aqui, ó. Olha pra mim. Quando chegou na hora do vamos ver, da hora H, do bom, do gostoso, sabe o que aconteceu? A minha esposa ficou menstruada. Eu falei, você tá de brincadeira comigo, né? Aí eu lembrei, abril, maio, junho, julho, agosto. Moço, tá de brincadeira comigo. Eu recebi a benção, eu quero consumar esse negócio aí. E a minha esposa, amor, vem no dia errado. Eu falei, não programou esse negócio, né? Tá meio desregulada. Rapaz, subiu o homem velho, não. Esse Deus tá de sacanagem comigo. Esse Deus tá de brincadeira comigo. Aí, meu irmão, quando eu lembrei, a palavra de Deus, ela consola a gente, sabe? Aí quando eu li a palavra de Deus, segunda Eclesiástico, no Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim, meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara a sua alma para a provação. Eu falei, vixe, parece que a provação está chegando. Aí depois eu li a palavra que dizia no capítulo 2, no versículo 3 de Eclesiástico, espera com paciência. Aí eu falei, o negócio está pegando mesmo. Aí eu fui de novo, desci mais um pouquinho, no capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 5, porque o homem e a mulher de Deus é provado no fogo como o ouro e a prata, pelo cadinho da humilhação. Aí eu falei, tá bom, Jesus, não bate na minha cara mais não, entendi, não vai ter nada não, né? Beleza, passei os 3 dias da minha lua de mel, depois de passar quase 6 meses, a abstinência do sexo, os 3 dias da lua de mel, fazendo café na minha esposa, dizendo, amor, eu te amo assim mesmo, você é a mulher da minha vida. E naquele dia, meu irmão, Deus confirmou no meu coração algo que o homem e a mulher precisam saber, que você casa com a alma e de brinde Deus te dá o corpo. O homem precisa saber, a mulher precisa saber que mais do que amar o corpo é amar a alma, mais do que amar a pessoa pelo que ela tem, é pelo que ela é. Naquele dia eu compreendi que o verdadeiro amor entre um homem e uma mulher não está nas coisas, não está no sexo, mas está naquilo que Deus abençoou diante do altar, no sacramento, para dizer, eu estou contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, com sexo, sem sexo, com alegria,
sem alegria, eu estou contigo, sabe por quê? Porque eu dei o meu sim para Deus diante do altar e falei, você é a mulher da minha vida. Eu disse sim para Deus e os anjos disse amém. Minha mulher disse sim para Deus e os anjos disse amém. E se você quer um amor entre um homem e uma mulher, aplauda esse Deus maravilhoso. Ei, Deus, está acabando. A minha vida nunca mais foi a mesma. Aí depois voltamos para casa e o negócio fluiu. Depois voltou para casa, o negócio fluiu normalmente. Veio Maria, veio Isaac, 2 anos. Veio Maria, 4 meses. Dá uma seguradinha aí, Deus. Já tem 2 já, né? Então, querido, eu quero falar para você que muitas vezes você não tem noção do que Deus quer fazer na sua vida. Você não imagina do que Ele é capaz de fazer para mudar a sua história. Eu andava de carro, tirando onda, andava de moto, volantezinho para trás. Eu andava, glória a Deus, aleluia. Eu andava na moda do mundo. Eu andava na farra, na curtição. Mas Deus me chamou a viver a palavra que está em Marcos 16:15. A partir de hoje, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por que eu passei por tudo isso e estou aqui? Porque Deus havia feito uma promessa na minha vida. Deus já sabia naquele dia, por tudo que eu passei na minha história, Deus sabia que nessa data de hoje eu estaria aqui contando essa história, pregando a palavra de Deus, para que o seu coração pudesse ser tocado pelo Espírito Santo e você pudesse compreender que existe um Deus que te ama acima de todas as coisas. Existe um Deus que é capaz de mover mares e montanhas por você, e não importa a condição de pecado que você está, não importa a condição que você veio para essa igreja, não importa a condição que você se apresenta diante de Deus, mas o que importa é você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei como será, eu não sei o que vão achar, mas faz de mim instrumento da tua palavra, faz de mim instrumento da tua obra. Você precisa dizer isso para Deus. Você precisa dizer isso para o Senhor. Faz da minha vida aquilo que o Senhor quiser. Como será? Pergunta para Deus, porque eu não sei. Até hoje eu não sei. Como é que você paga suas contas, Cleiton? Não sei. Como é que você come, Cleiton? Não sei. Como é que você vive, Cleiton? Não sei. O que eu sei é que a minha vida está na mão do Senhor. Isso é o que eu sei. E a palavra diz no Evangelho que assim como os pássaros que não plantam, não trabalham, não passam fome, mas ainda são os filhos do Senhor. Você vale mais do que um pássaro ou não? Você vale mais que um animal ou não? Você vale mais que um bicho, que uma árvore, que um inseto ou não? Então, se os animais não passam dificuldade, quer dizer fome, miséria e morrem, imagina você, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Fica de pé em nome de Jesus.